Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Hoje, não podemos fugir à regra, o tema é o rapto e tortura do jornalista Ericino de Salema, que era comentador do programa Pontos de Vista, um programa que passa todos os domingos nesta casa e que, portanto, encontra-se nesta altura hospitalizado. Para este programa temos aqui no estúdio o Fernando Lima, que é jornalista, Lázaro Mabunda, também é jornalista, e o criminalista António Frangulos, que já dirigiu a investigação criminal do assassinato de um jornalista aqui em Moçambique, que vai nos ajudar, portanto, a perceber um pouco os meandros e como é que agem estes sindicatos de crime que atacam jornalistas e também analistas políticos, porque este é o segundo caso de um comentador do programa Pontos de Vista que é raptado, o outro foi baleado nas pernas e, curiosamente, na mesma zona onde foi abandonado Ericino de Salema, mas recuando mais 3 anos atrás, em 2015, foi o Dr. Gilles Sistaque que foi morto depois de emitir uma opinião e, por incrível que pareça, também numa entrevista cedida aqui nesta casa. Portanto, nos últimos 3 anos tivemos ataques contra 3 personalidades nacionais que têm estado a dar as suas contribuições, as suas opiniões para o melhoramento do nosso Estado de Direito. E antes de avançarmos para o debate, vamos ver as peças de reportagens produzidas a propósito deste caso e vamos ver a peça que descreve como é que foi este rapto ao jornalista Ericino de Salema. Ericino de Salema dirigiu-se ao restaurante que funciona no recinto do Sindicato Nacional de Jornalistas, no bairro da Pula Nascimento, para almoçar, enquanto fazia alguns trabalhos no computador pessoal. Por volta das 13h50, Salema deixou o local e dirigiu-se à viatura que estava estacionada na Avenida 24 de Julho. E nesse momento, indivíduos desconhecidos entraram em ação. Chegaram, estacionaram a viatura aqui e Ericino Salema entrou para o restaurante, como dissemos, há bem pouco tempo. E logo de seguida não se percebeu que movimento houve. A verdade é que quando já ele vinha para sair, foi abordado por esses homens e tomaram esta direção num ato relâmpago, se assim podemos considerar. Testemunhas contam que o carro em que faziam transportar os criminosos posicionou-se aqui muito antes da vítima chegar. Havia um carro que chegou àquela hora das 10, ficou estacionado, não trazia a chapa de matrícula atrás. Sim, dali disseram que quando aquele senhor saiu de lá onde estava a almoçar, estava a ser seguido com 2 homens. Depois, quando chegaram no carro dele, ao entrar no carro dele, os homens lhe pegaram e puxaram naquele carro que não tinha chapa de matrícula atrás. Ericino de Salema foi raptado no centro da cidade de Maputo e encontrado gravemente ferido 1 hora depois na zona de Montanhane, no distrito de Marraquene, tal como descreve Fidel Tonimídio. Foi precisamente encontrado neste lugar, na estrada circular de Maputo, na zona de Macaul. Do outro lado, podem-se ver obras do Fundo de Fomento de Habitação. É uma zona residencial, mas sim um pouco mais adentro. O que caracteriza esta parte são mais obras de construção. Segundo contam as testemunhas, ele foi encontrado estatelado, não conseguia sentar-se e mal conseguia falar. Estava atado. Ele vestia um casaco de cor cinzenta, mas não era possível ver a cor da camisa porque estava toda ensanguentada. De imediato pediu água para beber e solicitou ajuda para o hospital. Na verdade, as pessoas ficaram aqui cerca de 1 hora à espera de ajuda. Falaram aqui de umas crianças que vieram. Como é que foi a história dessas crianças? Essas crianças estavam a passar também daqui, viram ele a ser torturado com essas pessoas aí. Logo ameaçaram aquelas crianças fugiram. Daí é onde que deixaram aquele senhor e entraram no carro e fugiram também. Estava deitado porque nem sentado não aguentava ficar sentado. Não estava assim deitado. E nem eu não trejo meu bem aí boa errado astado. Já está que diga eu o usangelo animal ala como predoal
dojo eu nem seguiran mas a porta da mova va pfula va gama to ku gwana ina hi tshamele minkajwini de mas a pressa branga chumu xo ko inchekini n'wanyana wa castanho n'wanyana wa branca. Nós viemos com aquela garrafa de água aí. Sim, e socorremos a ele, pedimos o carro que estava a passar daqui. Ele estava mal, estava a sangrar. Aqui assim tinha uma ferida aqui. Aqui nos pés também. Sim, estava a sangrar. De seguida, a vítima foi socorrida para uma clínica privada na cidade de Maputo. Estas imagens mostram um momento em que dava entrada para tratamentos médicos por volta das 16 horas. Os homens que o socorreram descrevem o estado em que o encontraram. Tinha amarrado, até aqui tem sinais de amarradura, tinha amarrado, bateram. Ele disse que eles me bateram com arma, mas não balharam. Me estavam a bater desde daqui da cidade até lá, no carro. Agora lá onde que eles tiraram um ferro, queriam partir já as pernas do gajo, da vítima, com ferro. A notícia do rapto de Hercínio de Salema ganhou repercussão em pouco tempo. No recinto do hospital, familiares, amigos, colegas de trabalho e representantes de partidos políticos concentraram-se para manifestar a sua solidariedade e repúdio pelo sucedido. Apenas frisar que, de fato, o local onde levaram Hercínio de Salema foi exatamente o mesmo local onde foi levado Jaime Macuane, o Dr. Carlos Dieck, é exatamente o mesmo local, o que pode ajudar a alguma interpretação na altura de análise deste ponto. Mas a polícia já se pronunciou e diz que já está a investigar este caso. 3 horas depois do rapto de Hercínio de Salema, a polícia chamou a imprensa para confirmar oficialmente o sucedido. De acordo com a PRM, o jornalista e comentador do programa Pontos de Vista da STV foi levado por 12 indivíduos numa viatura sem matrícula. No entanto, ainda não há qualquer pista dos autores do crime. Os indivíduos não identificados fazendo-se transportar numa viatura de marca Toyota Camry, cor cinzenta, sem chapa de inscrição, raptaram o senhor Hercínio de Salema e puseram-se em fuga. E quase 1h30 depois despojaram na zona de Montanhane, na circular de Maputo. E a vítima foi socorrida ao hospital e até então desconhece-se o móvel deste crime. A polícia não só desconhece o móvel do crime, como também considera que é muito cedo para avançar qualquer informação sobre o caso, sob o risco de atrapalhar as investigações. Deixemos que a investigação decorra e é bastante prematuro para avançar um outro detalhe, provavelmente que possa estar por detrás deste acto criminal. Portanto, deixemos que os colegas de investigação criminal que estão treinando a trabalhar façam o seu trabalho normalmente e, havendo necessidade, em devido momento, poderemos dar a conhecer aquilo que forem os resultados desse trabalho de investigação que está a decorrer neste momento. A corporação não confirma as supostas ameaças que Salema sofria, mas garante que todos os elementos serão considerados na investigação. Toda a informação que a polícia conseguir, ou seja, a polícia e o Serviço Nacional de Investigação Criminal conseguir obter neste momento, portanto, que possa ajudar a esclarecer este caso, é bastante importante. Todas as linhas de investigação estão no terreno para esclarecer todos os contornos, portanto, com toda a profundidade possível deste caso que ocorreu na tarde de hoje. O Grupo Soeco, através do apresentador do programa Pontos de Vista e também administrador desta televisão, deu a primeira entrevista e a falar, portanto, daquilo que foi este caso que atingiu um dos comentadores desta casa e do programa Pontos de Vista. É difícil fazer cogitações do que aconteceu, que é certo que não é um acto isolado. Quer dizer, eu estou a fazer o programa já há vários anos, tenho 2
comentadores que são raptados e levados para a mesma zona e se viciados, isto não pode ser um mero acaso. Portanto, há um elemento de conexão comum dentro de tudo isso. E as pessoas tirem as conclusões sobre que país é que nós estamos a construir, que tipo de sociedade. Não podemos falar de uma democracia quando não aceitamos aquilo que é o pensamento dos outros. São elementos de conexão que ainda é preciso desvendar. Aliás, mesmo no caso do Jaime Macuane, até hoje ainda é uma incógnita. Sim, esta é na verdade a parte mais angustiante deste processo todo, a ideia de que eventualmente não vamos saber quem é que está por trás de tudo isto, tal como aconteceu com o Jaime Macuane, aconteceu com outros mais graves que terminaram em assassinato e, portanto, esta é a parte mais triste, a ideia de que o Estado tem deveres para com os cidadãos, prover-lhes de segurança, bem-estar, não assume as suas responsabilidades e, portanto, que as pessoas não podem viver à vontade num país que nós chamamos de um Estado democrático, um Estado de Direito. E também ouvimos a outra vítima deste tipo de situações, que é Jaime Macuane, que foi também baleado, levou 5 tiros em 2016, quando era comentador do programa Pontos de Vista. E vamos ouvir esta reportagem e os depoimentos de Jaime Macuane, que foi também se solidarizar com o Ercílio de Salema no hospital. Foi a 23 de maio de 2016, ou seja, há quase 2 anos, que Jaime Macuane foi raptado, baleado e abandonado ao longo da estrada circular em Maracuene. Esta terça-feira foi se solidarizar com Ercílio de Salema, seu substituto no programa Pontos de Vista, também alvo de sequestro, tortura e abandono, quase no mesmo lugar. Eu saí da minha casa e ao meu serviço, chegou ao lado de mim, eram 3 carros, sendo que um dos carros encostou ao meu lado e um indivíduo exibiu-me cartão da polícia e alegou que o meu carro era um carro roubado. E depois disso é aquilo que a gente sabe, fui arrestado do carro, posto atrás, um carro à frente cortou-me, outro veio ao lado e outro atrás, numa operação milimetricamente cronometrada de profissionais. E quando eu estava dentro do carro, no banco de trás, com 2 pessoas dos 2 lados, comunicavam-se de forma profissional com alguém com o qual articulavam instruções. E depois o resto é aquilo que sabe. Fui espancado e depois deram-me 5 tiros nas pernas. Macuane insurge-se com o que chama de atentado contra a liberdade dos cidadãos expressarem suas opiniões. Um sentimento de indignação profunda, vergonha, repulsa por mais este ato, porque parece estar a sinalizar que ou nos submetemos às injustiças ou vamos ser violentados neste país. Então a minha questão é, estamos num país independente? Estamos num país que lutou para ser livre? Estamos condenados a ser escravos num país que se diz independente há 43 anos quase? É isto que nós queremos para o nosso país? Temos que nos calar? Não podemos dizer aquilo que nós sentimos? Não podemos nos indignar quando as pessoas próximas a nós, quando os nossos compatriotas sofrem injustiças? Não podemos nos indignar quando aqueles que nos governam, aqueles que nós elegemos, fazem uma coisa que não é aquilo que era suposto eles fazerem enquanto nossos servidores? É essa mensagem que nós queremos lançar com esse ato bárbaro, vergonhoso, ignominioso, desumano, baixo, repulsivo. É isso mesmo? Será que é isto? O analista político considera este ato uma forma de opressão. Nós temos que lutar para que no nosso país não aconteçam esse tipo de coisas, para que ninguém seja vítima desta violência. Nem que tenhamos que morrer. Nem que tenhamos que morrer, porque a vida desta forma como se tornou neste país, acho que não é digna o suficiente para a gente tentar preservar esta vida miserável como ela é. O que mal é que nós fazíamos?
Nós não fazíamos nenhum mal. Nós apenas estamos a exercer o nosso direito de cidadania. E é por isso que nós temos que ser mortos. É por isso que nós temos que ser violentados. Porque nós estamos a exercer o nosso direito de cidadania num país independente, que foi liberto da opressão. Isto o que é? É opressão. Isto é opressão, não passa disso. Não tenhamos dúvidas em relação. Isto é opressão. Pronto, colocou a questão, vou começar mesmo com o Dr. António Frangolos. Em 2000 dirigiu uma investigação criminal da morte do jornalista Carlos Cardoso. De há 3 anos, esta parte, tivemos quatro analistas ou opinion makers que foram um assassinado, 2 baleados e agora este torturado e os 3 na mesma zona. Qual é a diferença para em 2000 termos conseguido, ou a polícia ter conseguido esclarecer, levar os autores, quer morais, quer materiais, ao tribunal e foram condenados, e agora não estamos a conseguir esclarecer estes casos? Bom, costuma-se dizer, muito boa noite aos estimados telespectadores, desculpe, dizia que, costuma-se dizer, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Neste caso, mudam-se os tempos, mudam-se os móveis, né, do crime. As motivações não são as mesmas, os autores, os mandantes não são os mesmos, embora no caso que tomou como paradigma a vizinhança, digamos assim, né, a vizinhança. E por haver vizinhança, mesmo assim, é preciso ver o tipo de dificuldades que se atravessou para poder-se fazer aquele mínimo que se fez e com todos os defeitos com que se fez. E é como se costuma dizer, foi a investigação possível, porque não foi sem dificuldades, sem barreiras. Eu penso que isso ficou dito na altura, não vale a pena estar a ser repetitivo. Portanto, o que aconteceu é que de lá para aqui recrudesceu, né? As coisas mudaram de feição, consolidaram-se, cresceram. É o polvo que em algum momento tem o tamanho de uma lula, não é normal, mas como não é lula, é polvo, passado algum tempo, não é, consegue, digamos que, aprisionar com as suas ventosas, digamos, bichos e animais de maior, portanto, dimensão, e até homens, né? O que uma lula não consegue apanhar. Portanto, mudou muita coisa, e devo dizer que aqui, mais do que tudo o que eu disse, mudou exatamente o autor, os mandantes, não digo os operacionais, que esses não mudam muito, né? É verdade que eles aperfeiçoam os métodos, os modos operantes, mas aqui o mais importante é o mandante e o motivo, a motivação, neste caso concreto. Nós podemos dizer, já agora, em relação a este caso, a motivação é política. Mas é possível haver a polícia trabalhando de forma isenta e, pelas informações disponíveis, chegar-se aos autores destes casos? Mas a polícia não vai fazer nada contra o próprio patrão, contra o próprio salário. Porque no dia, só dizer, ao contrário do que lhe tiverem mandado dizer, ele perde o emprego e ele está numa situação de, digamos, de não exigibilidade de outra conduta, uma situação até de vis compulsiva, como podemos dizer, uma coerção, né, moral, que qualquer outro mortal não teria outra coisa a fazer. Nós vemos no semblante do porta-voz, do polícia, que ele não é aquilo que gostaria de dizer. E, para além de que ele mesmo deve estar farto de estar a dizer as mesmas coisas.
estamos a investigar, estamos a empreender esforços, não temos nenhuma pista, quer dizer, mas sempre que isto acontece, e com este requinte, com o mesmo requinte, o discurso que ele traz é o mesmo discurso. Parece aqueles discursos fúnebres dos nossos funcionários políticos, que só se mudam os nomes, as datas e depois dizem-se as mesmas coisas. Portanto, eu devo dizer com toda a franqueza, não estou a dizer que a polícia não devia fazer outra coisa, porque a Constituição diz que ele não é obrigado, não é, a acatar ordens ilegais. Mas isto aqui, quer dizer, nós se formos a ver objetivamente, ele no dia seguinte, por mais que não lhe ponham na rua, nem que tenham que lhe pagar, ele sentado em casa e ele perde estima porque só o trabalho é que dignifica o homem. Portanto, já disse isto em relação ao procurador, à Procuradora-Geral, digo isto em relação à polícia, para dizer que o mal não está aqui, né? Nós temos que ir um bocadinho mais. O mal já está mais do que visto, não está aqui, está mais acima. Portanto, acima daqueles que têm que investigar, acima daqueles que têm que acusar e até acima daqueles que têm que julgar e condenar. Nós não podemos ter dúvidas disto. Ok. Lázaro Mabunda, neste caso, que mensagem acha que está a ser transmitida? Boa noite, muito obrigado. A mensagem que está a ser transmitida para mim é muito clara. É justamente uma mensagem de que é preciso emitir um sinal para que seja a imprensa, assim como todas as pessoas que possam constituir um perigo, que possam ter ideias próprias, que possam, até certo ponto, criar um clima que não é favorável nos próximos processos, deve ser limitada. Para mim, o sinal é este, não há dúvidas que motivações políticas podemos até discutir, mas no atual contexto em que as coisas aconteceram, leva-nos claramente a esta percepção de que isto, de facto, tem alguma motivação. E esta motivação é política. Eu estava a ler uma série de mensagens que estavam a circular, mas que eram circuladas por pessoas que não se identificavam, mas em defesa do governo, em defesa do Partido Frelimo. Uma das mensagens que dizia assim que, olha, por que as pessoas pensam que tudo é Frelimo? Por que estão a dar responsabilidade ao governo? E 20, 30 minutos depois desta situação ter acontecido, já circulava uma mensagem depois do rapto. A mensagem que circulava dizia o seguinte: olha, o Ercílio de Salema não foi... Eu recebi essa mensagem imediatamente, um pouco depois de ter sido anunciado o rapto. O Ercílio de Salema não foi raptado, aquilo foi um assalto. Foi assaltado, não foi um rapto, mas as pessoas nunca se identificam. Então, esta preocupação toda em proteger, primeiro, o partido, depois o governo, para mim, leva-me logo a chegar a esta conclusão com facilidade, de que então a preocupação aqui é mais política do que outra coisa. Porque se não fosse preocupações políticas, a primeira situação que devia ter acontecido, uma das críticas que é feita numa das mensagens é que foi entrevistou-se a oposição. A oposição foi entrevistada porque a oposição esteve lá, mas não esteve nenhum dirigente, não esteve nenhum membro, não vi nenhum. Se estiveram, se calhar não vi, mas não vi nenhum membro, seja da Frelimo, assim como do governo moçambicano. E parece que isto é um problema dos críticos, dos académicos, dos jornalistas, da sociedade civil e da oposição.
Isto não é um problema do Estado, não é um problema de um país todo. Então, para mim, este alinhamento também e a forma como o tipo de reações que surgem em defesa, ninguém acusou o Partido Frelimo, ninguém acusou o Estado moçambicano, ninguém acusou o governo, mas há uma apenas coloca-se a questão de que pode ser um crime político, portanto. Exatamente. Para mim, este crime, não resta dúvida que este crime é um crime do Estado. Um crime do Estado que sai de pessoas que estão dentro do Estado. Agora, quem mandou a essas pessoas, eu sempre levanto esta hipótese que o que eu tenho notado é que dentro do Estado moçambicano há um poder paralelo ao poder instituído. Ou seja, há um poder que existe dentro do próprio Estado que o próprio governo não consegue controlar. E este poder vai tomar as decisões e vai mandar, vai fazer tudo. E o governo, claro, não está a conseguir resolver este problema. Mas é função do Estado, a função primordial do Estado é defender os direitos dos seus cidadãos. Agora, a partir da altura que nós temos um Estado que não defende os nossos direitos, não há dúvida que este Estado praticamente não existe para nós. É por isso que as pessoas vão dizer que, olha, este é um crime, o partido X e Y sabe por que isto aconteceu. Por que dizem isso? Porque nós elegemos alguém. Elegemos alguém e esta pessoa para nos defender, para defender os nossos interesses, defender os nossos direitos. E se esta pessoa, ou este partido A ou B, neste caso o Partido Frelimo, não consegue defender os nossos direitos, o Estado, que é uma máquina que é movida por este governo, não consegue defender os nossos interesses, os nossos direitos. Então este Estado é um Estado que já está falhado, porque a essência é esta. A essência de uma democracia é esta relação entre o Estado e o cidadão. E o cidadão tem de ser defendido. Temos várias... Este é um caso, eu costumo dizer que, olha, vou somando heróis, já somei um herói, o José Jaime Macuai é um dos heróis para mim, porque é uma das pessoas que foi vítima disto. E as pessoas ainda se identificaram. Para mim, isto é mais preocupante do que se possa imaginar. Fernando Lima, qual é a leitura que faz deste caso? Se sente-se, mais uma vez, intimidado ou não? Bem, é assim, em primeiro lugar, acho que gosto do privilégio das intervenções dos meus colegas aqui e revisitando aquilo que o António disse anteriormente, eu acho sim que há um nexo, causalidade entre todos estes assassinatos, incluindo o do Carlos Cardoso, mas há exatamente a conexão política que não foi aprofundada, mas que se nós quisermos aprofundar para os rombos do Banco Austral, para a auditoria forense que foi feita ao Banco Austral e nunca foi divulgada, pelos autores dos rombos e os responsáveis dos rombos no Banco Austral, pelos autores do assassinato do economista do Banco de Moçambique, Siba Siba, vamos ver que existe um traço de união. Segunda questão, o António já trabalhou na polícia e sabe que há polícias maus e há polícias competentes. Eu, pelo menos, considero que há polícias competentes nesse país. E, muitas vezes, e tal como o António deu a entender, não fazem mais porque não podem fazer. Não há muito tempo, 2 senhoras portuguesas foram assassinadas na Beira e em Chimoio. Em 48 horas, a polícia identificou os suspeitos e há todas as indicações que os suspeitos são os autores materiais do crime. Um pouco antes, um outro português foi raptado perto de Nhamapaza, perto de Maringué. A sua conta bancária foi movimentada via ATM 32 vezes. As ATMs, sabemos, têm câmaras de televisão. A sua captura em Nhamapaza foi presenciada por testemunhas oculares.
foi identificada a sua viatura. Até agora, as autoridades moçambicanas fazem esta figura patética de Lisboa a Maputo a dizer que não tem pistas. Como é que não tem pistas? Tem pistas, sim senhora, sabem exatamente o que se passou, mas não querem abrir, o jogo. Sabemos alguma coisa do crime do Ciscac? Não sabemos. Sabemos alguma coisa do crime do Jack? Não sabemos. Do Macuan, idem aspas. Quer dizer, como é que é possível? Nos crimes somos eficientes, noutros crimes não somos eficientes. Qual é o contexto em que acontece o atentado contra o Iricínio? O Iricínio, há uma semana, fez uma denúncia aqui no programa, denúncia essa que se tornou viral nas redes sociais, que denunciou os desmandos do filho do presidente, nomeadamente na sua condução desrespeitosa em viaturas não identificadas na cidade de Maputo. Isto circulou, foi extremamente popular. Ponto 1. Segundo ponto, a semana passada, o Ministro das Finanças foi completamente encurralado em Londres em relação aos credores desse país. Os indivíduos das dívidas ocultas, apesar da cumplicidade da Procuradoria-Geral da República, estão cada vez mais acussados e uma evidência disso foi esta reunião de fim de semana na Matola. Então, há um contexto, os marxistas diriam de luta de classes no seio do Partido do Frelimo, em que determinados setores estão em perda, outros estão a ganhar força. Eu diria, por exemplo, que o atual presidente é a favor da democracia, é a favor da descentralização, é a favor do diálogo com Afonso de Acama e não sei sobre as dívidas, se calhar não tem força para se chegar mais à frente sobre as dívidas. Agora, também é possível que esses setores que se sentem acussados, que se sentem cada vez mais isolados no interior da Frelimo e que eu posso calmamente identificar como setores reacionários, conservadores, de extrema-direita, porque exatamente estão ligados aos esquadrões da morte que causaram o terror que causaram nos últimos 2 anos no centro do país. Esses mesmos setores que não têm controle, como o Lázaro disse, que estão, digamos, em paralelo com as próprias estruturas do partido e do Estado, podem fazer estes atentados que fizeram ao Iricínio Salema. Portanto, eu não tenho a mínima dúvida que isto é assim, mas estas paredes aqui não falam, mas estas paredes são habitadas por pessoas que têm claras evidências nos últimos anos das pressões e da chantagem que o Partido Frelimo sistematicamente exerce sobre esta casa para quem devem ser os comentadores. Quem são os comentadores? Quem deve ser proibido de comentar? Quem pode comentar? Qual é o programa em que este pode comentar? Qual é o programa em que aquele não pode comentar? Quais são os indivíduos que estão numa lista negra que não podem ir à Rádio Moçambique, que não podem ir à TVM? Não são da Renamo, não são do MDM, são do Partido Frelimo. Portanto, quem exerce esta pressão sistemática, quem viola a Constituição, quem viola a liberdade de imprensa, é este partido. Porquê? Porque está numa crise profunda que é agudizada pelas dívidas ocultas, pelos credores, pela derrota em Nampula, por toda esta série de questões. Portanto, se quisermos ir às pistas para saber quem deu os tiros no Zé Jaime, quem espancou o Iricínio Salema, não é preciso uma bola de cristal para tirarmos conclusões. Nós estamos perante uma situação também de aproveitamento e de reforço destes grupos que citou perante a fraca capacidade de esclarecer estes casos que aconteceram. Não. Eu acho que enquanto uma determinada corrente política não triunfar em termos de poder neste país, enquanto claramente não se expressar e mostrar que está no controle da situação, estas situações vão continuar a encontrar. Não é novo isto aqui na América Latina, na América Central, tivemos estas situações que exatamente se verificam quando o poder está diluído, quando é fraco, quando não se pode exprimir claramente que eu estou no controle, eu tenho controlada esta situação. Enquanto isto não acontecer,
estas situações vão continuar a acontecer, vão ser desestabilizadas, porque no fim do dia, quem é o responsável disto? Quem é o presidente deste país? Vão dizer que é o governo desse país que tem a culpa de espancar o Iricínio, que é o partido desse presidente que tem a responsabilidade de espancar o Iricínio. Portanto, em última análise, é preciso haver uma clareza de quem está no poder nesse país, senão, eventualmente, os esquadrões da morte, um dia desses, podem tomar conta desse país. E não estou a fazer ficção. António Frangolos, como tentar dar a volta a esta situação? Que armas o poder, o Estado, o governo tem para, de uma vez, demarcar-se se de fato não tem nada a ver com estes casos? Bom, não sou nenhum vidente, mas eu devo dizer aquilo que, pelo menos, me ocorre dizer, que vem do meu coração, que vem da minha inteligência, é que as coisas estão de tal maneira deterioradas, instituições do Estado, né? E com as próprias pessoas, porque as pessoas são corrosíveis, são corruptíveis. E eu aprendi muito cedo que as virtudes a gente as ganha muito dificilmente, mas facilmente desaparecem. E os vícios, dificilmente, desculpe, mas facilmente desaparecem. E os vícios, nós ganhamos-los muito facilmente e dificilmente nós nos desfazemos deles. Ora, para dizer o quê? Que as pessoas que já estão, não quero dizer que deve-se atirar fora, mas a verdade é uma. O estado de coisas é tal que a pessoa que está, digamos, obrigada, não é? Pela lei, pelas suas funções, pelo seu status, pelo seu cargo, a, digamos que, moralizar estas instituições, combater todos estes males que nós aqui já nos cansamos de arrolar. Os mesmos indivíduos são sujeitos desses males. Ora, quando assim acontece, é preciso mudar a água toda. É preciso que se faça uma mudança, é claro que ao nível da mente, sim senhor, mas uma mudança de 360 graus. Ora, não estou para fazer política num debate destes, mas esta é a resposta que eu encontro para este estado de coisas, porque o que nós estamos a ver é uma Frelimo que sustenta o governo, que está completamente desacreditada e ela já está até a ficar atabalhoada, nervosa até, e com a derrota de Nampula parece que piorou o estado de nervos dela. E eu não sei o que é que vai ser das próximas eleições. Não quero vaticinar nada, mas eu devo dizer com toda a certeza, por aquilo que já me foi dado a assistir, que se tiver que perder mais 1, 2, 3 municípios, não sei qual vai ser a reação. Eu devo dizer que se há alguma pessoa que não está preparada para perder, para mudança, é a Frelimo. E nós vemos as acrobacias que faz na véspera desses atos eleitorais, ao nível de recenseamento, quando chega a própria época das eleições. Quer dizer, nunca há de ter recenseamento, que é um ato pré-eleitoral. Quando chegar o próprio tempo das eleições, nunca vão ser atos sem problemas. Serão sempre atos conflituosos. Por quê? Porque o partido que está lá não está preparado para sair, tem medo, e pelas mesmas razões que o Mugabe não queria sair. Eu estava a ver há pouco tempo, para além da Grécia, que está a ser investigado por tráfico ilegal do marfim, ele mesmo há um processo por abrir, ou já está aberto, para investigar a venda
dos diamantes, se não me engano, na ordem de 15 bilhões. Aliás, se temos o exemplo do Zimbábue, não mudou de partido, mudou apenas da liderança, mas é possível esse tipo de coisas acontecer. Por que que nós, no ao nosso nível caso, não do podemos... Zimbábue, eu tenho umas Por que que nós talvez Angola, com o João Lourenço, está a dar alguns sinais. Mas ao nível de Monangágua, eu já tinha posto 50% de dúvidas, porque para mim, Monangágua era o mesmo... Sim, mas usando este exemplo mesmo, por que que não é possível, no nosso caso, investigarmos e trazermos soluções para casos desta natureza que estamos a assistir? Tem que haver um mínimo de mudança, nem que seja mudança por dentro. Estamos a falar do Zimbábue, houve uma mínima mudança por dentro do próprio partido, ZANU-FP, não é? O que acontece é que, não sei se já reparou uma expressão célebre, né? E, digamos, constante quando saem daquelas reuniões. Saímos mais coesos. Saímos mais coesos. Então, pessoas que saíram mais coesos, e lá moram esses males todos, né? Os traficantes estão lá dentro, os criminosos estão lá dentro. Olha, eu estive em Nampula. Eu trabalhei em Nampula há 6 anos, fui diretor provincial da PIC, se é que deve saber, né? Em Nampula. E eu conheço os traficantezinhos, quando saí de lá ainda eram traficantezinhos, depois ficaram tubarões, e cruzei com algumas pessoas, e assim a conversar com outras, não podia ser com a mesma pessoa, e eu perguntava, mas o que é feito daquele ali? Aquele ali, sim, é membro do Comitê Provincial da Frelimo. Aquele? Sim. O que você quer mais? Um barão da droga ao nível de Nampula? É. Mas isto, quer dizer, não é menos sinal. Eu vou dizer mais uma coisa. Os que estiveram comigo sabem disto. Os últimos anos da minha deputância, do meu mandato, eu já não ia aqueles convites para fim do ano, para festas na presidência, porque eu estava cansado de cruzar com traficantes, que eu conheço, porque eu venho da polícia. E os traficantes são entre aspas, não é, amigos da polícia, e a polícia conhece-os bem. Quer dizer, aquilo enervava-me, ver os tipos com poses que tu não imaginas. Portanto, eu estou a falar do outro tempo, não é? Da Arca da Velha, não é? Do anterior mandato. Mas eu não vejo mudança de lá para aqui, né? Para dizer que isso não está a acontecer. Ainda há pouco tempo eu vi que foi um tema de discussão ou de debate dentro última reunião que houve na Matola, e havia confusão não, uma disputa, se os empresários fazem bem ou não fazem bem ao partido, e saíram uns a dizer que faziam mal, outros a dizer que não fazem bem porque dão, digamos que, uma base, não é? uma autonomia econômica ao partido, mas com base em quem? O verdadeiro agente econômico que faz o dinheiro com o seu suor. Pensas que vai ter dinheiro para poder dar ao partido? Esse dinheiro tem que ter uma proveniência duvidosa, ou dos impostos não pagos, ou então de outra coisa que está a vender não lícita, mas que tem a defesa de quem depois, mais tarde, tem que prestar um tributo. E por aí, assim, a Frelimo já perdeu toda aquela sua natureza que conhecíamos de 75 para cá. E ela mesma já se apercebeu que o risco seguinte, não é? O risco seguinte é de perder. Ok. Lázaro, gostava de ter também a sua... E nesta altura, tendo esta sequência de fazedeiros de opinião, de jornalistas que sofrem estes atentados, como é que a classe deve se posicionar? Eu acho que quer dizer, não acho, é aquilo que deve acontecer, é que nós devemos nos unir como classe. Se somos classe, é nestes momentos que devemos deixar de olharmos para este como
sendo aquele que não é nosso e o outro que é o nosso, temos de sermos uma classe e olharmos para o interesse de uma classe. Há uma frase muito comum nos meandros da investigação norte-americana, jornalismo investigativo, que é a seguinte: se você inicia uma investigação e pelo caminho é assassinado pelo crime organizado, tenha certeza que nós daremos continuidade a esta investigação. Ou seja, nunca vão matar a investigação porque mataram assim, mas nós tenha certeza que nós iremos continuar a investigar, incomodar as pessoas que fizeram de vítima. Iremos investigar até encontrarmos as pessoas e as motivações que o levaram a te matar. E é isto que eu acho que nós, como classe, devemos ser. Devemos deixar de estarmos desunidos. Estamos numa situação em que o Estado, Moçambique está como um Estado. O que está acontecendo, na verdade, só acontece em Estados autocráticos, em autocracias, e só acontece também em Estados capturados pelo crime organizado, como estava a dizer o Dr. Frangolho. Estados que são controlados pela máfia, como o México, e isto acontece muito no México, acontece muito num país como a Rússia. São estados em que o nível da infiltração do crime organizado é muito grande. E quando o crime organizado infiltra-se no sistema político, controla o sistema financeiro, o que vai acontecer é que qualquer tentativa de tu incomodares ou o partido que lhes dá proteção, ou então, se tu mexes com o próprio sistema, é uma bala. Se não é uma bala, vão emitir algum sinal, como fizeram, por exemplo, com o professor Macuan, que fizeram com o Hercínio Salema. Praticamente são esses eventos têm as mesmas características. E isto, não há dúvida que isto é um crime que está dentro do próprio Estado. Então, isto é um desafio para nós como classe. Temos de nos unir e olharmos para isto que aconteceu com Salema, que vai acontecer com qualquer um, vai acontecer comigo, vai acontecer com Lima, vai acontecer com outra pessoa. Então, se nos aliarmos disto aqui, amanhã seremos nós as vítimas. E nós não devemos recuarmos porque deram tiro ou queriam partir as pernas do Hercínio Salema. Não, o que nós devemos fazer, pelo contrário, é dizermos que quando vocês partem as pernas a um jornalista, mais 10 jornalistas vão emergir, novos, e mesmo aqueles que não falavam têm que emergir. E neste momento, o que nós não devemos ter medo é desses grupos que estão a emergir, que estão a querer silenciar os jornalistas. Não devemos de modo algum. E há um outro aspecto que me preocupa, que eu acho que deve acontecer. Nos outros países vimos os chefes de Estados, quando acontece só um crimezito de nada, o chefe do Estado a sair de pronunciar-se. Aqui em Moçambique acontecem situações como estas, em que os cidadãos são sequestrados, são baleados, há tentativa de eliminar os próprios cidadãos. Não são cidadãos quaisquer, são cidadãos de uma alta reputação. Fazedores de opinião. Isso devia preocupar o Estado. Então, o chefe do Estado tem que sair, tem que se pronunciar. Então, e tem de exigir também ao seu governo, porque tem ministros, o ministro do Interior, o ministro do Interior tem a sua equipa, e esta equipa tem que ser exigida a responsabilidade. Se isto acontece e um Estado mantém-se calado, isso é muito mais preocupante para mim. Então, o chefe do Estado tem que começar, se quer se afastar desta tentativa ou desta percepção que existe de que há uma ligação entre o Estado e o crime organizado. Porque o Estado, quem conduz o Estado é o chefe do Estado, é o governo. Então, se quer evitar esta má percepção, tem de haver uma reação.
Não pode a polícia sempre aparecer a dizer que estamos a investigar, estamos a investigar. Quando há um pequeno roubo, ainda que seja de um televisor na rua, a polícia apresenta as pessoas, na mesma semana, essas pessoas é que criavam situações, roubaram na casa XY. Mas quando é um fazedor de opinião, é um acadêmico, é um jornalista, a polícia está a investigar, está a investigar, está a investigar, até quando? Olha, esta situação só vai criar mais problemas para o país. A imagem de Moçambique é uma imagem praticamente que está na lama, por todas as razões que nós sabemos, dívidas ocultas. Ainda esta semana estava a dar a um vídeo que estava a circular, um serviço noticioso, em que dava o exemplo de Moçambique como o pior país onde não se deve investir. E esta situação, olhando para os rankings, os barômetros que medem a liberdade de imprensa, seja da Freedom House, assim como da Repórter Sem Fronteiras, faz ver que Moçambique está a afundar a cada ano que passa. E com esta situação, o Estado tem que se preocupar, porque é a imagem de Moçambique que está a afundar. E o Estado não pode. O Presidente da República, ele é o garante da Constituição. Ele é que deve proteger os cidadãos. Então tem que se pronunciar, não pode manter-se calado. Fernando Lima, de todo esse contexto que foi aqui apresentado, como de fato afastar este fantasma, estas suspeições à volta do nosso Estado e tornarmos o nosso Estado de fato um Estado que protege as pessoas? Eu penso que não é preciso uma análise muito sofisticada e muito elaborada. Por exemplo, houve este atentado. Eu acho que era importante o governo demarcar-se claramente desta situação, condenar. Segundo ponto, estamos aqui a falar do Partido Frelimo, há essas situações de dizer que a oposição já se pronunciou. O Partido Frelimo tem que se demarcar dessas situações. 3. Temos a Procuradoria-Geral da República, que assiste, como nós, todos os dias à disseminação do discurso do ódio, ao discurso de perseguição de pessoas nos órgãos de informação, perseguição de determinados órgãos de informação em detrimento de outros. A Procuradoria-Geral da República, por exemplo, pode chamar para depor os ideólogos do Grupo G40, portanto, que é uma associação para delinquir do ponto de vista ideológico. Sabemos quem são os ideólogos do G40. Chamar essas pessoas a depor qual era o objetivo desse grupo, quem é que vocês perseguiam, quais eram os vossos alvos. Até temos uma dessas pessoas que esteve à frente de uma comissão parlamentar exatamente para negar o inegável, a existência de valas comuns em Moçambique. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Isto são coisas difíceis? Não são coisas difíceis de fazer. Chamar uma pessoa à Procuradoria da República, basta uma simples cartinha, um oficial de diligências ir pôr lá a carta no escritório, na morada dessas pessoas. Por outro lado, é preciso também separar as águas, separar o trigo do joio. É verdade, é preciso unidade dos jornalistas, mas não podemos ter organizações que estão completamente dominadas por um partido apenas, que manipulam essas organizações em favor de um partido apenas. Não podemos ou temos que estar atentos ao próprio ambiente da comunicação social, em que há órgãos de informação que foram adquiridos exatamente para serem os cavalos de Troia contra a imprensa independente, contra os jornalistas, contra os fazedores de opinião, que são controlados por dinheiros que vêm desse mesmo partido e de simpatizantes desse partido. Mas até há órgãos de informação em que o lobby do crime organizado controla esses órgãos de informação, financia esses órgãos de informação. Todos sabemos. Fazemos alguma coisa? Não, só falamos no café, falamos de um ouvido para um ouvido, mas
Sabemos que existe, não é segredo para ninguém que existe. Estamos a atuar? Não estamos a atuar. Exatamente à espera do próximo que vai ter um ferro para partir as pernas. E bem, eu espero que quando o próximo for partido as pernas, o outro se levanta para substituir o que lhe foram partidas as pernas ou que levou um tiro entre os olhos. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo e informar os telespectadores que quando regressarmos terão a oportunidade de participar no programa. As emoções do Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Palmejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e da sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. As emoções do Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. E voltamos então para a segunda e última parte deste programa. A partir deste momento, o caro telespectador tem a oportunidade de ligar ao telefone e participar. Já temos um telespectador em linha, o senhor Gabriel Mufundice, boa noite, e já está a participar. Muito boa noite. Sim, é uma fundice. É saúde do painel. Sim. A minha preocupação é com a polícia de Moçambique, polícia da República de Moçambique. Porque agora fizeram aquela coisa de filmagem, essas câmaras, não sei se já começou a funcionar. Porque aquelas câmaras podia, talvez, facilitar a investigação. Não sei se já começou a funcionar, não sei. Porque de dia, a pessoa foi raptada de dia, isso não pode. Pode à noite, pode às vezes era à noite, mas de dia, esse crime organizado preocupa-nos. É preciso que a polícia utilize todos os seus meios, procurar as pessoas para levar para o tribunal. Esse é a minha opinião. Muito obrigado por esse espaço para todos. Muito obrigado, Sr. Mufundice. Portanto, esta é a preocupação de todos, que de fato os responsáveis por estes crimes possam de fato ser identificados e, portanto, responsabilizados, porque, portanto, crimes desta natureza arrastam consigo estas interpretações que, portanto,
se não forem esclarecidas, portanto, estes crimes, portanto, se não forem esclarecidos, trazem consigo, portanto, estas interpretações todas. E é importante, portanto, que haja estes esclarecimentos. Temos em linha um telespectador de anonimato que nos liga de Xaxai. Boa noite. Boa noite. Sim. Está participando? Sim, na verdade eu estou a acompanhar o programa. Sim. Sim, estou a acompanhar o programa e eu queria lamentar bastante este acontecimento que se deu hoje. Bem, nós podemos estar a falar muita coisa, mas na verdade o Partido Frelimo tem a ver com isso. O que deve acontecer, na verdade, é que o Frelimo deve se organizar. Não são estas pessoas que estão a estragar o partido, mas são alguns membros que estão como intrusos dentro do próprio partido. Portanto, é necessário que o partido se organize e que tenha em mente que as próximas eleições podem pagar muito caro com o que está a fazer atualmente. Portanto, este é o meu apelo ao partido e que nós não podemos, como sociedade, estamos num país democrático, não podemos parar de criticar aquilo que não está bem. Temos que fazer face aos problemas do país, fazendo perceber ao governo que isto é o que está a acontecer, então não precisamos que continue a acontecer. Então, quando somos amedrontados, as coisas vão ficar mais complicadas para a própria Frelimo. Muito obrigado. Muito obrigado. O cidadão que ligou a pedir, portanto, anonimato e, portanto, para que possa pedir também mais uma vez a explicação deste caso, para que não seja mais um caso sem rostos e sem explicação. E os telespectadores temos a linha aberta, o número em rodapé, é só ligar e deixar ficar a sua opinião. Tem o senhor Elias em linha, boa noite. Sim, boa noite. Sim, senhor Elias. Pode deixar ficar a sua opinião. Sim, bom. Alô, boa noite. Sim, senhor Elias. Sim, boa noite. Boa noite, sim. Pode já deixar ficar a sua opinião. Sim, para mim, eu saudar o painel. Em primeiro lugar, primeiro é de realçar que a polícia devia trabalhar um pouco mais, porque são tantos crimes que acontecem aqui e até agora não foram esclarecidos. Agora, por exemplo, já é mais um crime. Qualquer coisa tem que ser esclarecido. Há pouco tempo tivemos um crime que aconteceu. São vários. Aqui hoje em dia não foram esclarecidos. A polícia, para mim, tem que trabalhar um pouco mais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Elias, pela sua participação. De fato, este é o sentimento de todos, porque há esta preocupação, portanto, do esclarecimento destes casos criminais, estes e tantos outros que acontecem pelo país fora. Temos o Sr. Raul em linha. Boa noite, Sr. Raul. Boa noite. Eu estou a escutar o programa, estou mesmo assentindo no programa e estou com uma pergunta a fazer. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o pai, né, chamado pai, nosso, tem inveja do seu próprio filho? Não pode repetir a sua pergunta, Sr. Raul? Qual é o pai chamado nosso pai, né, da libertação de tudo, nosso governo, tudo, e tem inveja do seu próprio filho? Ok. Sim, Sr. Raul? Alô? Sim. Que é um pai que não tem... O pai que tem inveja, o ódio do seu próprio filho. Sim. Isto é que me dói, né? Praticamente estamos a viver num país com padrasto. E se não temos alguém que nos defende dos nossos direitos e tudo estamos a ser roubados dos nossos direitos, é muito feio. As dores vão a ser maiores cada vez mais. Se
formos a voltar aos 80 e a dizer aos 2000, né? Parece que aos 80, no tempo de Samora Machel, a vida ainda estava muito mais melhor que a gente vive hoje. E estamos a viver num mundo modernizado e a vida está a ficar mais atrasada para nós próprios moçambicanos. Se formos a ver em controle de toda a África, nós estamos muito atrasados em comparação com os outros países africanos. Só. E se ainda continuarmos a ver, né, o que a gente vive hoje, a tristeza de hoje, as estradas, o atraso, parece que o governo não tem nada a ver conosco, atrasarmos. Eu não sei como explicar, doido, sou doido, é doido. Não estou a falar mal, mas penso que é a minha opinião só dá. É tudo, Sr. Raul? Sim, senhor, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Bem, continuamos com este espaço para os caros telespectadores ligarem e deixarem ficar, portanto, a vossa opinião a propósito do tema hoje em debate aqui no programa Linha Aberta. Que, de fato, bem, penso que temos mais um entrevistador em linha. Bem, não, ainda não. Desta vez estamos já a analisar este caso, este atentado contra o jornalista e jurista Ericino de Salema. Tenho indicação do Sr. Paulo. O Sr. Paulo nos liga da Machixe. Boa noite, Sr. Paulo. Sim, boa noite. Assim também venho me solidarizar com a família jornalista. Sim, venho me solidarizar convosco, jornalistas, porque não são jornalistas só para vocês, são jornalistas para todos nós. Sim. O que falta agora, já tivemos esse azar todo. Era jornalista trabalhar mais para ver aos nossos pais o que se passa afinal, o que falta para a polícia esclarecer os fatos que ocorrem aos nossos pais que estão inteligentes. Porque sempre dizem que há esclarecimento, nunca tivemos esclarecimento de todos os casos que acontecem. É tudo, Sr. Paulo? Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Bem, temos espaço para mais um telespectador para deixar ficar a sua opinião acerca deste caso do rapto e tortura do jornalista Ericino de Salema. O segundo comentador deste presidente no programa, pontos de vista a ser, portanto, raptado e a sofrer sevícias. Temos mais um telespectador que pede anonimato e nos liga de Maputo. Boa noite. Boa noite. Sim. Boa noite. Boa noite. E já está a participar. Pode deixar ficar a sua opinião. Esse daqui liga de Maputo. Esse tem a participar por causa do assunto do jornalista. Que o povo está a chorar dentro das mantas. Alô? Sim, estamos a ouvir. Alô? Alô, estamos a ouvir, pode deixar ficar a sua opinião. Sim. Então, para dizer que nós estamos a chorar dentro das mantas, os nossos jornalistas, a liberdade que têm de expressão é uma liberdade óbvia. E nós, o povo, temos que apoiar, porque afinal de contas, nós estamos num país que precisa de uma lei. O nosso governo não está nos ajudando em nenhum momento. O povo está a favor disso. Nós queremos repudiar. Gostaríamos de sair fora para dar esse grito. Que o povo está a sofrer e os jornalistas estão a sofrer. E todos vão morrer assim. Então isso não é bom. O governo tem que ver. Por que o governo não apareceu? Apareceram todos, sociedade civil, toda a gente. Mas o governo não se fez presente até aqui. Será que isso é óbvio? Sinceramente, muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, temos neste momento, penso que sim, os telespectadores, as linhas encerradas, e vamos, não sei se queiram algum comentário de alguma das eu só participações. Diria o seguinte, eu fiquei
muito emocionado com as palavras do Zé Jaime Macuano e acho que a sua intervenção e as suas palavras deviam ser uma grande reflexão para todos os telespectadores, para todos os moçambicanos. Eu sei que a intervenção dele já está viral nas redes sociais, nos telefones, mas é uma grande intervenção de coragem e de cidadania. E, portanto, eu não queria fazer mais nenhum comentário. Sim. António Frangulos. Primeiro, subscrever, são palavras que também me deixaram bastante emocionado, até fiquei com uma lágrima no canto do olho, porque via-se que saíam do fundo do coração e transmitiam uma mensagem para todos aqueles que, direto ou indiretamente, estão nestas lides. E eu sou um deles, sou criminalista, mas sou comentador também, e no fim do dia sou colega, não é, dos jornalistas. Dizer que eu partilho, não é, com aquela opinião que diz que desde que isto começou, é verdade que vem de muito mais lá para trás, até podemos dizer da gênese da própria Frelimo, mas interessa-nos o passado mais recente, que é aquele que constitui a grande nódoa, não só da Frelimo como tal, mas de todos nós, o povo moçambicano. Nós sabemos que os esquadrões, os famigerados esquadrões de morte, começam 2005, 2016, ou então recrudescem, né? Eles requintam-se em 2015 e 2006, ou pelo menos a motivação, eles já existiam, mas por aquilo que eu sei também dos bastidores, houve um aperfeiçoamento até na forma de atuação, quer dizer, tiveram um treino, até devem ter recebido armas especiais, etc, etc. E já aconteceram casos, como foi aflorado, que acho que foi com o meu colega aqui ao lado, Lázaro, aconteceram atos de muito grande melindre, né? Eu quero me lembrar, portanto, em 2015, se não me engano, o atentado ao presidente da Renamo, o atentado ao secretário-geral da Renamo, e mais recentemente, e já com o presidente atual no pódio, no seu mandado, houve todos aqueles assassinatos que nós acompanhamos. Eu até pus aqui alguns mais vizinhos desta profissão, não é? O caso do Giro Sestaque, o Paulo Machava, o Carlos Jack, estes são crimes de 2015. 2016, o João Massango, o José Jaime Macuano, o Carlos Jack, o cidadão português raptado, que é o Sebastião, se não me engano, e entretanto, sem querer falar daqueles outros ali, Coutinhos e o Alfredo João Mochanga, ou o que seja. Uma única vez o presidente, sobretudo no que concerne aos esquadrões da morte, que estão a sujar este país, nunca veio a terreiro pronunciar-se, dizer qualquer... E, em alguns casos, né, pelo menos, digamos, apresentar os pésames, né, das famílias que ficaram enlutadas, mulheres ficaram viúvas, os homens que ficaram viúvos, nunca, quer dizer, e tudo o que se disse à volta disto. Ora, é verdade que causa espécie, debate-se nos bastidores, há dois poderes paralelos, será que está
ele à frente disto como comandante em chefe não estará, mas o seu silêncio é um silêncio cúmplice, é um silêncio autor, portanto, de forma indireta, portanto, ele, de uma maneira ou de outra, ele é que é o garante, como já se disse aqui, ele é que deve fazer cumprir a lei. Mas se ele deixa passar isto, boa vontade, se nunca se preocupou com isto, é porque não mexe com ele, não lhe interessa. E em relação a este último caso, que pelo modus operandi, não é, tem o mesmo requinte de malvadez daquele que vitimou o professor José Jaime Macuan, o Dr. Carlos Jack, não é? A mim e todos eles passaram por aqui pela STV, né? Passaram por aqui pela STV. Ora, a mim o que me preocupa bastante é que se trata de um crime reiterado, a forma mais arrogante de dizer que nós somos nós, continuaremos a fazer isto. E de facto há uma atitude que deve ser tomada, e eu distancio-me de classe, porque aqui eu, quando faço um arrolamento e olho para trás, eu não encontro, por exemplo, jornalista da TVM, eu não encontro jornalista da Rádio Moçambique, mas eu encontro jornalistas que são os jornalistas independentes. Portanto, o jornalista, que eu poderei usar esta expressão, pode não ser a mais acertada, jornalistas não alinhados com o poder. Só e somente esses é que são vítimas, portanto, deste gangsterismo, deste, portanto, clube da máfia. Então, só ficamos um pouco de tempo, gostava de ouvir Lázaro Mabunda, mesmo praticamente em jeito de considerações finais. O que eu iria dizer em jeito de considerações finais é que o Estado moçambicano deve esclarecer isto e deve não se fortificar apenas para reprimir um cidadão faminto que anda de my love, vive numa zona lamacenta, sem ruas, sem nada, e as crianças desse cidadão estudam debaixo de árvore. Um cidadão que simplesmente quer manifestar-se, quer apresentar a sua preocupação. O Estado não pode fortificar a polícia para isso. Tem de, pelo contrário, proteger este cidadão. Mas tem de se fortificar para combater este crime organizado que existe, que está a manchar a imagem do Estado. Fiquei profundamente chocado, quer dizer, tocou-me muito quando, acho que há 3 semanas, eu fui a uma instituição do Estado tratar a documentação. E uma funcionária disse assim, havia um miúdo que acho que conseguiu uma bolsa para a Suíça. E a tratar do expediente do jovem, perguntou, vai à Suíça, vai fazer o quê? Então o jovem disse, porque tive uma bolsa. Ela disse, quem me dera, se Deus me ouvisse, eu conseguisse pelo menos uma fuga para a Suíça, eu não voltava mais para este país. Estou farto. É uma funcionária pública. E foi nas vésperas de subir, acabava de subirem os preços dos transportes. E o que eu disse, e ela estava a atender a mim, eu disse àquela cidadã, olha, sabes, a saída do país, fugir do país desses problemas não é solução. A solução passa por si. Você sonha que este país pode ser melhor que a Suíça, então lute. Pode não ser você, mas os seus netos poderão gozar daquilo, poderão ver um Moçambique como muito igual à Suíça. E, finalmente, o professor Jaime Macuan, eu digo, ele é um herói, e o Salema é um herói. O professor Jaime Macuan, tudo que ele sofreu, nunca se manteve calado. E hoje digo, Salema
não se vai calar e nós, como jornalistas, não podemos ter, não há nenhuma bala que vai nos assustar, não há nenhum pé de cabra que vai nos assustar, não existe nenhuma arma que vai silenciar um jornalista. E convido todos os jornalistas para continuarmos a trabalhar tranquilamente. Vamos lutar, temos um sonho de ver este país igual aos outros em termos de liberdade, em termos de tudo. Vamos lutar sem nenhum medo de pé de cabra que vai nos partir as pernas. Muito obrigado. Bem, muito obrigado por terem aceito estar aqui neste debate e ao caro telespectador que esteve a nos acompanhar. Nós nos despedimos na expectativa de voltarmos numa próxima oportunidade. Boa noite.